você constrói todas aquelas camadas no cérebro e, aquilo dali existe uma predisposição genética para você construir aquelas camadas. Então, além de você ter todas as camadas experienciais, você tem uma predisposição genética que pode aumentar, dependendo do ambiente que você se inclui, a tendência de você acreditar mais ou menos de uma coisa, incluindo na sua capacidade, no seu potencial. Então, o que isso significa? Isso significa que durante toda a sua vida você constrói uma certa forma de você interpretar o mundo e isso cria uma lente no seu cérebro. Você enxerga o mundo por aquela lente. E essa lente gera coisas que a gente chama de distorções cognitivas. Você começa a enxergar o mundo por meio daquela lente. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma crença de incapacidade, você se sente incapaz. Você começa a fazer um cherry picking. Então, você começa a ver só as coisas que você foi incapaz e além de enviesar para as coisas que você foi incapaz, você começa a distorcer o mundo para o mundo entrar na sua crença. Então, às vezes, você tira 9 numa prova e você acha que foi mal porque você se acha incapaz e não foi 10. Portanto, você fracassou. Mas por que a gente tem essa tendência de fazer isso, cara? Não é uma tendência, cara. Tem pessoas que não têm isso. Isso é uma construção que a gente teve durante a nossa vida. Às vezes as nossas amizades, às vezes os nossos familiares, às vezes o grupo de amigo, às vezes as pessoas vão colocando isso na sua cabeça e sedimentando dentro das camadas que vai construindo uma ideia que você é uma pessoa E capaz. o único jeito de... Não, e aí somando a parte genética, né? Somando a parte genética. Mas isso então eu posso afirmar que esse tipo de comportamento passa de pai para filho? Tipo, ou não? Ou... É que tem a questão da, enfim, toda a questão do ambiente. Pode ser que teu pai não tenha sido submetido a algumas coisas que tornariam ele criativo. Por exemplo, e daí foi pro filho. Você pode ter você pode ter um familiar mais agressivo. Mas eventualmente, se você crescer num ambiente que não dispara essa necessidade de agressividade, você não vai ser agressivo. Então, essas predisposições, elas não determinam nada. Elas vão determinar um aumento de propensão de você desenvolver aquele traço de comportamento. Mas o que vai determinar se vai dar problema ou não, ou se vai dar muito bom ou não, é o ambiente. Isso é uma coisa que vocês, principalmente estudantes de psicologia, têm que entender de uma vez por todas. O que determina o seu comportamento e o que influencia o seu comportamento é o ambiente que você está inserido. Portanto, tomem cuidado com as pessoas que você anda, tomem cuidado as amizades que você cultiva, tomem cuidado os familiares que você está dando corda, porque isso existe dentro de famílias. Eu atendo, eu sou psicólogo clínico, eu sei o quanto as famílias às vezes pode ser tóxica para uma pessoa. É que tem que saber filtrar, né? Sabe aquele tio que dá uma risada assim, mas tira onda com a sua cara e não bota muita fé? E depois fala que tá tudo bem? Cara, isso machuca muitas vezes. Mas tu, não sei se tu quer entrar na tua questão pessoal, mas tu passou por alguma coisa que propiciou isso em ti, essa tua crença de desvalor? Que tu Não, falou? cara, a minha maior questão, nesse sentido, felizmente eu nunca tive esse problema em questão em nível familiar. A minha maior questão é que eu sou do interior, cara. Eu ia falar, o pessoal do interior tem Eu sou do interior, cara. Eu sou de uma cidade com 2.000 habitantes. 2.000 habitantes. Eu nasci numa cidade com 2.000 habitantes. E eu cresci nessa cidade. Então, até pouco tempo, o meu cérebro estava embebido naquele ambiente. Então, era aquilo que eu achava que era o mundo. E a galera a tendência é crescer, trabalhar lá, ficar lá... Cara, a tendência é crescer. Aí você tem amigos que, cara, ficam por ali. Aí, qual que é o rolê do final de semana? Ir pro boteco, jogar sinuca e beber. Cachaça com coca. E aí você começa a acreditar que aquela é a realidade. E é aquilo que você tem que perpetuar. E você ignora uma ampla parte do que há fora daquilo. E aí quando eu fui pra graduação, que foi pra uma cidade maior, que tinha 70.000 habitantes, já era bem maior, né? Uma gigantesca, Aí eu fui pra graduação e pensei, bom, existe um outro mundo fora disso. Felizmente eu fiz excelentes amigos na minha graduação. A maioria dos amigos que eu fiz na graduação hoje trabalham comigo. Primeiras pessoas que eu dei oportunidade foram eles, porque foram pessoas que me ajudaram na graduação e uma das coisas que eu mais faço é ajudar pessoas que me ajudam, tá? E hoje todos eles trampam comigo e cara, ali eu percebi que existia mais coisas na graduação. Isso foi um salto gigante que eu dei, cara, numa cidade de 2.000 habitantes. Que cidade que era? Que eu fiz a graduação? Santo Ângelo, Santo uma Ângelo. cidade do interior do Rio Grande do Sul, bem no interior. Aí eu fiz esses amigos,
Pô, uma galera mais esperta, mais ligeira, que estudava mais, os caras gostavam de estudar. E ali eu comecei a perceber lá pelo 5º período da faculdade que estudar é bom, cara.